Todo mundo quer o trono, essa é a geração de hoje. Ninguém quer o campo. Essa é a mensagem que eu venho aqui hoje entregar para o seu coração. Que você possa olhar para essa imagem e que você possa começar a refletir. Na imagem, no tema, Deus já começa a falar, sabia disso? Na imagem, no tema, Deus já começa a trabalhar. Todo mundo hoje quer viver um lugar de destaque, de trono. Todo mundo quer a coroa. Poucos querem o campo. E hoje nós vamos adentrar numa história poderosa, onde nós entendemos essa dualidade, onde nós entendemos essa dicotomia sobre ter um reinado, mas também ter um campo, entendendo um tempo, entendendo um processo. Então que você possa estar agora mais atento do que nunca. E você vai dizer, pelo menos, mais uma vez a quem está ao seu lado, diga assim: nós vamos hoje aprender os processos de Deus na nossa vida. Diga isso, o tempo certo. Diga aí para toda essa galera aqui, ó, da área VIP aqui, não era VIP, da área... Estão no chão, né? Então não tem nada de VIP aqui, da área mais próxima, em nome de Jesus. Para isso nós vamos lá para o livro do profeta Samuel, primeiro livro do Samuel, capítulo 13, verso 13 em diante, que diz assim: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Você consegue entender a força do que o profeta Samuel está dizendo da parte de Deus para o rei Saul? Olha, Saul, você quase confirmou algo, o Senhor quase estabeleceu algo que não ia ser transitório, seria para sempre o reinado de Israel sobre a tua vida. Ele diz no 14: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste, que o Senhor te ordenou. Então aqui de forma clara, você com certeza conhece a história do rei Davi. Meu pai falou agora sobre o que ele vai falar amanhã, estamos aqui na mesma linha. Aqui nós vemos Deus tirando um reinado que já estava até então estabelecido sobre os ombros do rei Saul, e Deus está aqui através do profeta retirando o reinado de Saul e dizendo: olha, eu tenho um outro homem, um homem segundo o meu coração, que será príncipe sobre o povo. É sobre isso que Deus quer falar ao nosso coração, sobre um trono e sobre um campo. Que essa palavra possa edificar a sua mente, possa nutrir o seu coração, a sua alma e o seu espírito. Eu quero que você nessa hora, sem dormir, curve sua cabeça e nós vamos falar com Jesus nessa hora. Pai amado e Deus bendito, te damos honras, glórias e louvores. Obrigado, Pai, porque mais uma vez nós estamos numa manhã de glória, numa manhã, Senhor, de alegria, de muita gratidão, de um entusiasmo que não vem da carne, mas que vem de Ti, de termos o Senhor dentro de nós. Por isso nessa hora que nós possamos receber de Ti, Pai, como eu já disse, nutrientes que vêm pela Tua palavra, nutrir os nossos espíritos, Pai. O Senhor vai nutrir os nossos espíritos e nós seremos alimentados com a sã doutrina, nós seremos alimentados com a Tua boa palavra, nós seremos admoestados, nós seremos ensinados, Pai, a não viver, Pai, segundo o curso do mundo, mas a viver segundo a Tua vontade soberana. Portanto, que eu agora possa diminuir, o Senhor possa crescer, e o Senhor venha falar, o Senhor venha direcionar, o Senhor venha exortar, o Senhor venha agora, Pai, a pastorear as tuas ovelhas, porque está escrito que o Senhor Jesus é o verdadeiro pastor das nossas almas, e é isso que nós queremos de Ti nessa hora, Pai, o ensino, o cuidado, a exortação, Senhor, a direção. Portanto, fala-nos, porque como filhos estamos prontos para ouvir a voz do Pai. Assim eu oro, assim nós oramos juntos, em o nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas de gratidão? Obrigado, Gu. Irmãos amados, família bendita, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que entendem o tempo necessário para cada propósito debaixo do céu. E você diga amém. Eu quero iniciar dizendo que nós vivemos uma geração completamente oposta, ou que vive completamente diferente de tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta como cultura do reino dos céus, cultura do reino de Deus. Se nós olharmos rapidamente para, ou como eu digo, pela janela, um pouquinho como está as coisas hoje no tempo atual, a cultura da sociedade moderna, e eu sempre faço esse paralelo também dentro das igrejas, existe uma cultura que vai na contramão do que o Senhor Jesus estabeleceu como uma cultura do reino. É uma geração que está sendo treinada
ela foi, Marcos, e está sendo treinada para consumir. É uma geração que não foi treinada para servir. E nós precisamos dessa palavra, porque a gente não pode olhar as coisas do jeito que estão e nos conformarmos, que é o que diz Paulo em Romanos 12:2. Não se conformem com este século, mas se transformem pela renovação da vossa mente. E aí sim nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa geração ela foi treinada para o consumo. Como que ela foi treinada para o consumo? Porque tudo, e eu vou pegar o meu celular aqui para você entender de forma bem clara, tudo hoje tecnológico, tudo hoje de serviço, tudo hoje que nós temos como sociedade, treinou essa geração para consumir, para receber, para testar, para digerir, para, como eu disse, consumir algo. Então hoje tudo gira em torno do o que eu ganho com isso. As pessoas vão para um lugar com esta pergunta, ou clara, ou consciente ou inconsciente. O que eu ganho com isso? O que eu recebo? O que isso tem a me oferecer? O que eu levo em troca? Essas expressões, isso está me agradando? Então essas indagações, essas perguntas, elas estão de uma forma ou outra no inconsciente coletivo. Elas estão hoje no inconsciente cristão da geração de hoje. E essa é uma mentalidade que não está só no mundo, porque se estivesse no mundo, ok, nós olharíamos e o mundo está jaz no maligno, mas o meu alerta é porque esta indagação, ou estas indagações, elas estão hoje dentro da igreja. Hoje muitas pessoas se relacionam com a igreja como se fosse um lugar de consumo, e isso deixa o meu coração pastoral numa ira santa que os irmãos não têm noção. Eu não posso olhar para a noiva de Cristo e olhar com esse olhar. Olhar com esse olhar foi bom, né? Foi redundante. Mas ter esse olhar de tipo, olha, o que eu ganho com isso? O que a igreja tem a me oferecer? O que o corpo de Cristo... Esse é um olhar consumista. As pessoas hoje se relacionam assim. Então elas não entram para serem admoestadas pela palavra, Pedrinho. Elas entram para consumir um culto. Elas não entram para dar e prestar um culto a Jesus, como bem disse a ministra Ju aqui na adoração. As pessoas, elas entram para consumir. E eu falo em muitas das minhas pregações que o momento do louvor, o momento da palavra se tornou uma espécie de The Voice Gospel, onde os clientes estão ali observando o seu gosto. Então, eu não gostei que o bispo hoje, ou que a palavra me exortou nessa forma, vou dar nota 2, vou dar nota 3, eu não gostei do setlist, eu não gostei do que aquele ministro de louvor, de adoração fez, eu não gostei do ambiente, eu não gostei. Então tudo hoje vai girando a esta cultura do consumo, e nós precisamos ter atenção, porque nós não podemos não nos posicionar. Nós precisamos estar posicionados nesse lugar daqueles que servem, daqueles que estão construindo um legado. E isso então não revela só um problema do mundo, isso tem revelado um problema, como diz, dentro das igrejas. As pessoas, elas querem reinar e elas não querem servir. Elas estão dispostas a sentar na cadeira do trono com a coroa, mas elas não estão dispostas a servir. Então as pessoas hoje querem uma posição, só que não entendem que posições requerem uma antecedência. Qual que é essa antecedência? Um processo. As pessoas querem um destaque na sociedade, elas querem até um destaque hoje dentro do ministério, mas elas não têm entrega. Elas querem assim, eu quero ser usado. Aí você fala, amém, amado, você quer ser usado? Quero ser usado. Você está disponível para ser usado? Não. Então ela quer ser usada sem disponibilidade. Você consegue ver essa incoerência, mas isso hoje se tornou um comportamento cultural da nossa geração. Só que o reino de Deus, ele não funciona com esta lógica. Quando a gente vai para a Bíblia, o reino de Deus, ele é um reino onde existe uma lógica invertida, logicamente da lógica humana. Então quando a gente olha para a Bíblia, no reino, antes de alguém se levantar para reinar, essa pessoa obrigatoriamente é chamada para servir. Jesus foi muito claro, aquele que quiser ser o primeiro, aquele que quiser vir antes, este sirva a todos, este esteja nesse lugar. E Jesus nos ensina isso, indo até a máxima demonstração do que é servir, que é dar a sua vida, pagar o preço de sangue, preço na cruz. Nós recentemente, no que se comemora de Páscoa, nós lembramos disso, foi domingo passado, se eu não me engano, sobre o sacrifício de Cristo. Então Jesus está ali nada mais do que servindo os eleitos, servindo a sua noiva,
sendo aquele que é o Cordeiro. Ele foi o Cordeiro que foi imolado em nosso lugar, por nós. Ou seja, ele estava no seu sangue, no seu corpo, no véu sendo rasgado, ele estava servindo a sua noiva. Então Jesus nos ensina isso com a sua vida, com a sua liderança servidora. Então talvez esse seja um dos maiores desalinhamentos da nossa geração. Qual desalinhamento? As pessoas querem viver o que Davi viveu no trono, mas elas não querem viver o que Davi viveu no campo. Por isso o tema de hoje: antes de um trono existe um campo. Então repare que hoje, eu quero aqui ainda nessa introdução, trazer esse alerta ao seu coração. Todo mundo quer a coroa, mas poucos querem um anonimato. As pessoas, elas querem o destaque, elas querem um pedestal, elas querem os holofotes, as pessoas querem um reconhecimento. Mas se você perguntar quantos querem um lugar oculto, não, eu não quero oculto, eu não quero algo secreto, como Jesus também ensina na sua palavra. As pessoas querem destaque, elas querem fotos, elas querem holofotes, elas querem imagens. E eu queria dizer algo ainda nessa introdução, é forte, mas entenda o meu coração pastoral. E eu quero dizer algo com esse amor pastoral para você. Deus, Ele não promove alguém que não aprendeu primeiro a servir. Você nunca vai ver alguém sendo promovido por Deus. E aqui eu abro um outro parênteses. Uma coisa é Deus estar promovendo, outra coisa é uma promoção humana. E a gente vive também uma geração onde muitos homens estão promovendo outros homens e não tem nada de Deus. Então, agora quando a gente fala de Deus, Anderson, a gente nunca vai ver alguém sendo promovido sem alguém que antes mostrou um coração de servo. Porque servir não é apenas uma função, servir é um tipo de uma formação. E eu queria que hoje nesse culto, vocês todos nós, eu me coloco nisso, pudéssemos ter essa visão. Estamos sendo formados. O nosso apóstolo Miguel Ângelo, ele fala muito sobre isso, a formação nas doutrinas da graça de Deus. Ele fala, os nossos cultos são uma espécie de uma escola, de uma faculdade, uma universidade, onde nós estamos formando famílias teologicamente, emocionalmente também, porque a palavra nos ensina em todos os aspectos. Então veja que hoje o Espírito vem nos formar servos, vem nos formar com este coração daqueles que estão dispostos, mais do que ter uma função, mas uma formação. Quantos estão entendendo isso da parte de Deus? Digam amém, só para eu ter uma noção aqui. Então, antes de Deus confiar algo à mão de uma pessoa, Ele vai trabalhar o coração dessa pessoa. E eu sei do que eu estou dizendo. Antes de Deus confiar algo, uma responsabilidade, Ele trabalha no interno. E é exatamente isso que nós vemos na história de Davi. E é aqui que nós entramos hoje e avançamos agora de uma forma mais estruturada. A Bíblia diz que Davi, a Bíblia diz que Deus, Ele rejeitou Saul e levantou aí sim Davi, um homem segundo o seu coração. E quando nós olhamos então um pouco para Davi, nós não vemos alguém que começou no palácio. Quando nós olhamos para José, talvez também, não vemos alguém que começou numa cadeira de governo com um anel de sinete nas mãos, com roupas de linho. Mas voltando aqui para Davi, Davi não começa no palácio. Nós vamos olhar para alguém que começou aonde, igreja? No campo. Fala, Davi começou o seu ministério no campo. A gente precisa entender essa formação. Então, enquanto outros estavam sendo vistos, Davi estava sendo formado. Então, talvez você fale, ninguém está me vendo. Não tenha medo disso, porque Deus está te vendo. O salmista diz, as pálpebras, os olhos do Senhor passam sobre toda a terra. Ou seja, o Senhor, Ele está nos vendo. Enquanto outros estavam aqui na história de Davi na sala, Davi não estava na sala, Davi estava no campo, estava servindo. E é aqui então que Deus começa a falar com a gente hoje. O problema, meu amado, é que talvez você ainda não esteja no lugar que você deseja. E não tem nada de errado você almejar algo. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, aquele que almeja, grande coisa almeja. Então nós podemos planejar. Salomão nos ensina isso, o homem pode fazer planos, mas a resposta... Então a Bíblia inteira vai dizer, os planos do diligente têm de abundância. Ou seja, Abacuque vai dizer, escreve a visão. Ou seja, nós podemos ser uma pessoa de visão, de escrever, de planejar, de almejar, de ter, um ideal a ser buscado, como algo debaixo da vontade de Deus. Não tem nada de errado você buscar isso. Agora, o problema é quando você está desprezando o lugar de formação. E eu queria trazer muita atenção ao seu coração nessa introdução. Por quê? Porque muitos estão desprezando o maior lugar de formação de uma vida espiritual, que é a igreja. Muitos olham para a igreja com esse olhar, o que eu posso receber, o que a igreja pode me dar, e não entendem que a igreja é um lugar de formação, e menosprezam, entre aspas, o campo que é a igreja. Então aqui,
é como se nós estivéssemos, de fato, sendo treinados, talhados, lapidados, estamos de fato pela palavra. Só que se eu negligenciar isso aqui, eu estou tirando a oportunidade do próprio Deus me lapidar, me confrontar, me exortar, me ajustar, me alinhar, me formar. Então nunca mais entre na igreja com esse olhar, o que a igreja tem a me dar. Entre com essa visão, eu estou entrando para uma formação, porque o meu coração está sendo lapidado para um coração servidor e não para um coração consumista. Alguém está ouvindo a voz do Senhor nessa manhã até aqui, em nome de Jesus? Deus está falando no seu coração. A gente precisa anunciar isso, porque hoje a igreja se tornou um lugar de network. A igreja se tornou um lugar onde eu vou para me relacionar, para eu ter algo em troca. Isso não é a igreja de Cristo, isso é barganha, isso é pecado, isso é você usurpar do sangue de Cristo, isso é você blasfemar da obra de Cristo na cruz. Porque eu não me relaciono com a igreja para ter algo em troca, eu me relaciono com a igreja para servir o corpo e a noiva de Cristo. Então existe uma verdade espiritual que eu tenho que falar para você: quem não aprende primeiro a servir, quem não tem esse coração desenvolvido, esse coração de servo, não se sustenta quando for levantado. Uma pessoa não consegue se sustentar sem essa formação. É como um bebezinho que está engatinhando. Um bebezinho, ele primeiro precisa engatinhar, ele precisa, rastejar no chão, para que depois, aos poucos, ele comece num processo de autonomia, independência e andar. E dizem os especialistas, se eu não me engano, até a criança se firmar, até 1 ano, 2 aninhos, ela vai cair, se eu não me engano, mais de 1.000, 2.000 vezes de queda. Ou seja, o Senhor, Ele só consegue nos levantar, Ele só consegue fazer com que nós venhamos a nos sustentar se nós passarmos primeiro pelo, entre aspas, engatinhar. Quando estão entendendo que existe um processo para que nós venhamos a estar estruturados? Ninguém vai ser levantado, vai se sustentar se primeiro não foi trabalhado o seu coração de servo. O que o Senhor quer nessa manhã, igreja? É trabalhar o nosso coração servidor. O Senhor quer trabalhar algo internamente, no nosso interior. Então todos nós temos um chamado. E o nosso chamado, entenda isso, não é apenas para desfrutar do reino, mas para participar do reino. Entenda a diferença de você desfrutar disso, mas existem promessas que são meu direito. Existem. Só que se você ficar com esse coração consumista de só desfrute, você não vai entender, e você não entendeu ainda, que antes de desfrutar você foi chamado para participar do reino. E participar do reino está diretamente ligado a um coração servidor. Alguém que arregaça as mangas. Alguém que diz: eis-me aqui, como diz o profeta Isaías, envia-me a mim. Senhor, usa a minha vida para que eu possa vir a ser um instrumento na tua mão. Então a pergunta que a gente vai fechar aqui em introdução, e a pergunta do Espírito para todos nós: será que você está vivendo hoje como alguém que quer ser servido? Ou será que você está vivendo como alguém que foi chamado para servir? Reflita nessa questão, nessa pergunta reflexiva, né? E eu tenho entendido, por que eu estou falando isso? Eu quero fechar essa introdução dizendo que eu tenho entendido que antes de Deus colocar alguém num lugar de governo, o Senhor, Ele vai formar um coração de servo nesta pessoa. Porque uma pessoa, e você pode olhar pela janela, pode olhar um pouco para os governos, uma pessoa que se ela é colocada, de alguma forma ela chega num lugar de poder, sem um coração de servo, essa pessoa vai ser um tirano, vai ser uma pessoa autoritária. Ela não vai entender que o poder que ela tem é para servir. Então se ela tem um poder que em vez de servir, é um poder para ela se autosservir, esse poder não serve para nada. Assinado Dilma Rousseff, né? Vocês entenderam? Todo poder que não foi colocado para servir o próximo, para se satisfazer, para se autosservir, é um poder que não serve de nada, não serve para nada. Então, todo poder, toda autoridade que uma pessoa possa vir a ter neste mundo, é para que ela tenha primeiro, e deveria se ter esse coração de servo, para que ela venha a servir o próximo, para que ela venha a, ajudar o próximo, para que ela de fato venha viver o que Jesus ensinou no Evangelho, o que a Bíblia nos ensina de Gênesis a Apocalipse. Então, eu tenho entendido que antes de Deus colocar alguém nesse lugar, Ele vai trabalhar o coração dessa pessoa. Antes de Deus te expor, meu amado, entenda isso, Ele vai te formar. E o Senhor quer hoje formar pessoas. Então, olha quem está ao lado assim, o Senhor está te formando hoje como um verdadeiro cristão. O Senhor está te formando hoje como um verdadeiro servidor. Então, no texto que nós lemos aqui no início, nós vemos Deus dizendo que encontrou um homem segundo o coração dele para governar Israel. Então hoje é sobre isso que o Espírito quer falar à igreja. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? Essa é a pergunta, e para responder essa pergunta nós precisamos olhar então para a vida do rei Davi, pois a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí eu quero trazer então características hoje
de um homem segundo o coração de Deus. Aí você vai dizer, mulher, mas e eu? De um crente segundo um coração de Deus. Eu quero trazer para você características de um verdadeiro filho de Deus, que uma vez que teve contato com a palavra, que uma vez que teve os olhos iluminados, uma vez que teve um encontro com o verdadeiro Cristo, essas características são algumas básicas que eu vou trazer hoje, mas isso aqui nós poderíamos ficar a vida inteira olhando e trazendo, mas de forma estruturada eu quero trazer algumas características de uma pessoa que tem um verdadeiro coração segundo o de Deus. Põe para mim o primeiro na tela, é a obediência. Fala com a sua boca, obediência. Você precisa entender que a obediência é algo que protege o nosso coração. A geração atual não quer saber de obediência, porque obediência está ligado a você se submeter a algo, a você baixar a bola, em outras palavras, a você saber olhar o outro, a você saber entender a cabeça do outro, a você saber o seu lugar, o lugar do outro, a geração de hoje não quer saber sobre isso. Então a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, eles são protegidos quando nós entendemos o princípio da obediência. No texto que nós estamos lendo aqui, o profeta Samuel, ele está deixando claro que o rei até então, que estava no trono, Saul, ele está tendo o seu reinado findado, ele está sendo o seu reinado retirado dele, o candeeiro, né? E passado para um outro homem que viria a aparecer por conta de uma desobediência. Coloca para mim o capítulo 13, o verso 13, que diz assim: então Samuel, ele disse a Saul, olha lá, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Se a gente for olhar um pouquinho, fazer um paralelo com a nossa vida, quantos mandamentos o Senhor nos manda fazer e guardar? E quantos mandamentos as pessoas hoje não estão guardando? E ele diz aqui, ó, você procedeu neciamente, ou seja, o nécio é aquele que não guarda os mandamentos dados pelo Senhor. Pois teria agora, ele continua dizendo, o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Isso aqui é um sentimento humano nosso, né? De tipo, meu Deus, que... É aquela coisa, a vitória, entre aspas, escorreu pelos dedos. A vitória escorreu pelas mãos. Olha, você quase cumpriu. É lógico que isso aqui estava dentro de um plano soberano de Deus. Mas isso veio por uma atitude impensada daquele rei Saul, que nós conhecemos a característica de Saul. Alguém que tinha o coração no poder. Alguém que tinha o coração no trono e não nas pessoas. E aí o Senhor dá uma ordem para Saul, fala, Saul, olha só, espere com que o holocausto seja feito pelo sacerdote. E Saul, na pressa, ele fala, não vou esperar ninguém nada, eu vou dar o meu jeito, afinal de contas eu sou rei. E ele vai para a guerra, ele põe o povo para a tropa, e ele não espera o tempo certo. Então, o Senhor teria confirmado para sempre. Ele diz, por conta disso, porque você procedeu neciamente. Eu quero hoje, amado, te formar como um filho de Deus que não vive mais neciamente, em nome de Jesus, mas que aprende a guardar os mandamentos ordenados pelo Senhor. O nosso coração, ele precisa ser obediente a Deus. O nosso coração precisa ser temente a Deus. Quantas pessoas hoje pagam um preço alto na vida porque desobedeceram a Deus? Existem pessoas que perderam ministério por desobediência, sabia disso? Eu conheço vários. Pessoas perderam ministério, o seu chamado ministerial, porque desobedeceram a Deus. Porque num determinado momento falou assim, eu já sei tocar coisa, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus, eu não preciso do pastor, eu não preciso de nada, afinal de contas eu tenho o meu trono, eu tenho o meu poder. É tipo Miriam e Arão no deserto com Moisés. Deus também fala com nós. Você acha que ele só fala com você? Caiu leprosa. Então a pessoa entra num lugar de autossuficiência, e foi o que aconteceu no coração de Saul. Eu não preciso de sacerdote algum, afinal de contas eu sou o rei. Então pessoas perderam o ministério por desobediência. Pessoas perderam a família por desobedecerem os mandamentos de Deus. Pessoas perderam coisas preciosas na vida. Casamentos foram perdidos. Pessoas que se casaram fora da vontade de Deus. Quantos que hoje estão vivendo coisas porque viveram à pressa? Sabe? Então Davi, desde menino, ele era obediente ao seu pai. Eu quero mostrar isso para você no verso 22 de 1 Samuel 15, que diz, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça. Olha só o prazer de Deus, olha a vontade de Deus, que se obedeça a sua palavra. Eis que vamos juntos ler isso aqui, porque isso aqui é muito forte. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. A igreja de Cristo hoje vive sacrificando nas obras da lei. É o preço, tem que pagar o preço. A Bíblia diz, olha, obedecer,
Veja como no Antigo Testamento a gente já vê evidências do que seria a graça de Deus, através de uma fala do profeta. Olha só, povo, obedecer é muito melhor do que sacrificar. Então nós que estamos hoje de fato, depois da cruz na nova aliança, que nós venhamos a entender isso. Obedecer é melhor do que, igreja? Sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então nós não temos que trazer cordeiros, carneiros, pagar o preço aqui. Por quê? Porque nós somos obedientes a uma aliança. Nós somos obedientes àquilo que Jesus fez na cruz. Então sempre que Deus lhe der uma direção, aprenda isso. No início desse culto ainda. Sempre que Deus der uma direção, obedeça. Deus te deu você não pode não entender nada. Obedeça. Isso trará bênção para a sua vida. Eu quero ensinar algo precioso. Simples, mas precioso. Obediência gera proteção. Fala com a sua boca. Obediência gera proteção. Você quer viver seguro? Seja obediente. Você quer viver protegido? Seja obediente. A quem? Aos princípios do reino de Deus. Segundo ponto de hoje, de uma característica de um coração de um servo. Coloca para mim, que é exatamente isso que eu falei, né? Coração de servo. Eu quero ensinar você hoje a desenvolver esta habilidade de Davi, de ter um coração servidor. Em 1 Samuel 16, agora, verso 8 em diante, diz: Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Aqui está o processo seletivo humano. O processo de quem é o próximo rei, quem é o quê? E aí Jessé começa a trazer pela sua ótica os bonitões. Então ele faz passar Abinadab. Ele diz: Nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel diz: Tampouco a este escolheu o Senhor. Verso 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu a estes. Você imagina se o profeta aqui fosse meio: pode ser esse aqui então. Não, o Senhor não escolheu esse. Não tem nada com isso aqui. Aí o profeta, que de fato é um profeta, aquele que tem o temor do Senhor, ele pergunta ao pai Jessé: Acabaram-se por acaso os seus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Então manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. A pergunta que eu faço para você: aonde estava Davi no processo seletivo? No campo. Estava acontecendo algo na sala. Estava acontecendo ali uma convocação na sala. Davi não estava na sala junto com seus irmãos. Ele estava servindo. Ele estava na formação. Coloque para mim o verso 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge. Oh, mas eu tremo nisso aqui. Porque tinha uns caras grandes na sala. Tinha uns caras marramudra, sabe? Esses caras rachados, fortão lá. Tinha uns caras do crossfit lá. Aí entra um ruivinho, pequenininho. E o Senhor fala no coração do profeta: É este. Pode ungir, Samuel, é este. Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Fiz a minha missão, missão cumprida, let's go. Então veja aqui, algo acontece naquela sala, e no primeiro estado, no primeiro momento, Davi estava lá no campo servindo. Então uma característica que hoje está em extinção é justamente essa: uma geração que de fato serve. Servir é uma característica de um homem de Deus. Servir é uma característica de um verdadeiro filho de Deus. Servir é uma característica daqueles que entenderam o seu chamado. Servir, a gente fala isso, né, como um slogan: servir a Jesus, o reino e as ovelhas. Nós estamos aqui servindo. O diaconato é isso, servir 3 meses. Então a essência do cristianismo é você servir a vida do próximo. Então deixe as pessoas reconhecerem que existe algo especial dentro de você através do seu serviço, através do seu amor. Davi ele estava sempre servindo o próximo. Olha o que diz em Samuel 17, 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-os. Tem muito ensinamento aqui que eu não vou parar, mas tem muita coisa que, se você ler com os olhos do Espírito, você vai entender. Levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com guarda. Olha que visão. As ovelhas estão seguras. Partiu como Jessé lhe ordenar, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha.
E a gritos chamavam a peleja. Isso aqui é o que era o gigante lá na frente, Golias. E aí o pai fala, Davi, vai lá entregar um queijinho para os seus irmãos. E aí ele está pronto, sai de madrugada, tem visão de governo, deixa alguém guardando as ovelhas. Então um homem segundo o coração de Deus, ele está sempre disposto a servir, ainda que outros pareçam estar em posições de destaques, posições melhores que ele. Você está entendendo isso aqui? Quanto ensinamento Davi nos dá? Ele podia dizer, eu sou o novo rei, pai. Vá tu mesmo. Vá você servir aqueles meus irmãos. Vá você levar queijo. O coração de um verdadeiro rei está sempre pronto para servir o próximo. Mesmo que, e aqui eu preciso que você preste atenção em nome de Jesus, mesmo que o próximo esteja num lugar de destaque, mesmo que os próximos que ele vai servir estejam num fronte de guerra, num lugar de muito mais visibilidade. Aquele que entendeu o princípio de um coração servidor, esse não está nem aí, porque entendeu a sua identidade em Cristo e entende que o outro pode estar, entre aspas, aparentemente num lugar de mais destaque. A sua identidade não é moldada ao outro, a sua identidade está baseada no que Deus falou ao seu coração. Davi sabia quem ele era, em outras palavras. Davi não precisava de um espelho dos irmãos para ele, nas suas dores da alma, não, mas eu não vou servir porque agora eu sou o rei. Essa atitude de Davi mostraria que ele não era rei coisa nenhuma, mas ele sai de madrugada, como seu pai pediu, ele deixa um guarda e ele vai ao fronte da batalha. Então um homem segundo o coração de Deus, ele está disposto a servir pessoas que estão em posições de destaques, mais do que ele. Posso ouvir um amém da igreja? Então isso só é possível porque mesmo quando nós estamos servindo a homens, meu amado, nós temos que ter a mentalidade que nós estamos servindo a Deus. Então eu não estou servindo o meu irmão Abinadab, Samar, eu estou servindo ao rei de Israel. Eu estou servindo ao Deus, na verdade, de Israel. Eu estou servindo ao verdadeiro Deus. Em Colossenses, agora lá na frente, olha o que diz o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versos 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para... Então nós temos que fazer para o Senhor e não para homens. Ele diz no 24, ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Servir, meu amado, é a marca de um verdadeiro filho de Deus. Olhe quem está ao seu lado e fala, servir é a marca, é o carimbo de um verdadeiro filho de Deus. Aquele que não serve como um filho de Deus. Então voltando ao texto, no verso 22 de 1 Samuel 17 diz, Davi deixando que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Olha o coração de Davi. Primeira pergunta, vocês estão bem? O que é isso? Preocupação. Então ele não foi só levar comida, ele resolveu perguntar para os seus irmãos se eles estavam bem. Um verdadeiro filho de Deus, servo, ele faz mais do que lhe é mandado. Manda caminhar 1 milha, vai caminha 2. Sempre faz mais do que lhe foi mandado. Então ele não foi só levar comida, ele foi se preocupar com seus irmãos. Quem serve está sempre disposto a ajudar o próximo. Todo mundo gosta de estar perto de uma pessoa que tem um coração. Deixa eu te ensinar algo. Aqui você pode trazer para a sua família, para a sua vida empresarial, relacionamentos. Todo mundo quer estar perto de uma pessoa que tem um coração de um servo legítimo. Não confunda ser um servo com ser um bajulador. Todo mundo quer estar próximo de uma pessoa que é um legítimo servo. Todo mundo gosta de ter na equipe uma pessoa. Todo mundo gosta de estar perto, próximo. Todo mundo quer promover aquele que tem um coração de servo. Você está orando para ser promovido na sua empresa? Você já entendeu a direção de Deus? Sirva a todos naquele lugar. Bispo Fê, eu almejo ser o CEO da empresa. Glória a Deus. Então comece hoje a se posicionar como um CEO. Talvez você esteja na sua salinha, é o seu campo. Não espere chegar lá alguém e falar, olha, agora, veja só, vamos colocar você nesse lugar. Deixa eu te ensinar algo, quanto mais você servir as pessoas, quanto mais um coração servo você tiver, a sua postura de servo, não de bajulador, de servo, vai lhe colocar naquele lugar. Não é quando você é colocado que você se desenvolve, é por você se desenvolver como servo que você é colocado por lá. E Davi sabia muito disso.
Então sirva os seus próximos, os seus pares no seu trabalho, sirva o seu patrão, sirva, se você tem funcionários, sirva os seus funcionários, que o seu serviço seja unilateral. Quantos estão ouvindo isso em nome de Jesus? O problema de hoje é que a pessoa, ela recebeu 10 conto a mais no vale, ela já fala, então agora já não é comigo mais isso. O outro que faça. O outro que... Verdadeiros homens de Deus, eles podem ser os CEOs das suas empresas. Eles vão estar lá pegando os papéis do chão, eles vão estar servindo, porque eles entenderam que é sobre um comportamento e não sobre uma função. É sobre uma formação. Você está sendo formado um verdadeiro servo em nome de Jesus. Então esteja sempre disponível para servir a Deus e para servir ao próximo. Porque se eu falar só servir a Deus, você vai falar assim, não, então meu negócio é com Deus. Só que você serve a Deus servindo o seu próximo. E você vai fazer isso agora olhando no olho de quem está ao seu lado. Fala assim, eu sirvo a Deus servindo a sua vida. É forte dizer isso, né? Mas é verdade. E aí a gente olhando para Davi, a gente entra no terceiro aspecto de Davi, que ele era um homem paciente. Tem alguém paciente aqui hoje em nome de Jesus? Será mesmo, meu amado? Se atrasar 2 minutos o busão, você faz o quê no ponto? Motorista para, você faz assim para ele. Você é paciente mesmo? Ó. Se você for entender Davi, entre 14 e 17 anos, foi o período ali que Davi foi ungido rei de Israel, a idade que ele tinha. Então naquela cena onde o óleo foi derramado sobre a sua cabeça, na frente ali dos seus irmãos, que nós acabamos de ler, mano, eu sempre penso, imagina as pessoas da geração de hoje. O fedelinho lá foi ungido rei. Mas no dia seguinte, ele já ia mudar o status. Novo rei de Israel. Na bio. Arrasta para cima que eu vou te ensinar como ser rei. Ô cara, você não sabe nem. Não, já fui ungido, cara. Se fosse hoje dessa geração, se ungir o cara hoje, amanhã ele já está te pondo na parede. E aí? Quando é que eu sento no trono? Cadê a coroa? Cadê os benefícios do meu reinado? Cadê a polpa toda? Não tem paciência a geração de hoje. Cadê os meus direitos? No dia seguinte já está lá cobrando. Já chegar para a mãe em casa, mãe, agora você me serve aqui porque eu sou o próximo rei. Sou o próximo, não, já fui ungido rei. Você viu o que aconteceu? Já ia exigir os seus direitos. Davi nos ensina, amado, que tem um tempo certo para cada coisa. Que de fato, ele nos ensina isso. Existe um tempo para cada propósito debaixo do céu. E nós precisamos então ter um coração paciente. Nós precisamos saber a hora certa de fazer as coisas. Tem gente do corpo ministerial aqui, tem a hora, tem o momento, a motivação. Nós temos que entender isso. Qual que é a motivação, qual que é o momento. Eu tenho que entender o que passa no coração, a hora certa de fazer a coisa, porque a hora certa, feita na hora errada, se torna uma coisa... Davi sabia tudo isso. Não podemos nos precipitar. Tem que saber esperar isso. Presta atenção quem está aí do lado. Tem que saber esperar o tempo certo de Deus. Tomou uma, hein? Alguém falou, presta atenção, tem alguém apressado aqui do meu lado. Então, existe um dia da unção. Tem gente que vive essa precipitação. A pessoa até foi ungida, só que por conta da pressa, ela não consegue desfrutar da bênção da unção. Consegue entender isso? A pessoa até tem um chamado, a pessoa até tem algo de Deus ali. Só que existe um dia da unção, mas existe também o dia da prova da unção. Eu quero te ensinar isso hoje. Eu sei o que eu estou pregando. Existe o dia do governo, mas existe o dia da prova da unção. A prova da unção é quando nós precisamos desenvolver a paciência, a resiliência. É quando nós temos que esperar o momento certo. É quando de fato vai chegar a nossa vez. É quando de fato vai chegar o tempo perfeito de Deus, o tempo perfeito para aquele propósito. E nesses anos todos de ministério eu tenho visto que muitos até têm a unção. Entenda o que eu estou dizendo aqui, entre aspas, essa unção. Muitos até têm a unção, mas são reprovados na prova da unção. Não sabem que as coisas na vida levam tempo. Por quê? Mais uma vez, porque isso aqui está acelerando você. Isso aqui está fazendo você ser impaciente. Isso aqui faz você ler, mandar mensagem, risquinho azul, tu, risquinho azul, tu. Se não respondeu, você tem um AVC. Ele visualizou e não respondeu. Ué. Wait a moment. Espere um pouquinho. O cara viu, não respondeu a minha mensagem. O que está gerando em você? A pressa. Você pediu o iFood. Cadê? Falou que ia chegar lá em 30 minutos.
Cadê a minha comida? Ou seja, a gente está sendo o tempo inteiro impulsionado a ser impaciente. Só que as coisas do reino não, eu costumo dizer, não, vamos todos juntos? Numa confissão muito linda, diga comigo, não existe imediatismo espiritual. Não tem. Você pode ter imediatismo na sua carreira, você pode ter imediatismo na sua vida, onde você quiser, a sua pressa. Na sua vida espiritual não existe. Deus vai usar o tempo para forjar. Eu tenho falado isso para um abençoado. Falo, meu amado, espera o tempo. Agora tem um tempo. Agora tem um processo. Agora Deus tem que tratar algumas coisas. Tem um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Olha o que diz o salmista 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Que você possa ser esse cara hoje, essa moça, essa mulher, esse jovem, esse ancião. Espere confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou. O problema é que você não consegue esperar confiantemente. Você esperou, esperei. Eu orei para Deus. E aí, cadê a resposta? Calma, espera com confiança. Que ele vai inclinar os ouvidos e vai ouvir aquilo que você clamou por socorro. Então, hoje as pessoas, elas casam com pressa, depois se dão mal. Essa busca. Tem gente hoje que sai do emprego num ímpeto e depois se dá mal. Não, Deus tem coisa melhor para mim, Deus tem coisa. Você entrou ontem, cara, estabiliza aí, cria uma carreira, desenvolve relacionamento, constrói uma reputação. Não, isso aqui é muito pouco para mim, eu tenho mais, porque ó, o outro lá já está vivendo. Aí começa a cair na cobiça, da comparação. Esse é o mal do século. E Deus fala, calma, você tem a unção, filhão, agora espera o tempo desse propósito, espera as coisas no tempo certo. Existem pessoas hoje que estão, sabe, enrascadas de fato por decisões que tomaram sem paciência, sem saber esperar o tempo certo. Posso ouvir um amém? Amém. Aí ó, todos vocês estão assim. Tem muita gente hoje que está assim, isso aqui eu estou vivendo porque eu falei na hora errada, no momento errado, tomei uma decisão, não soube esperar o tempo certo, não soube levar para Deus. A pessoa toma uma decisão, agora eu vou orar. Fala, não, você inverteu as ordens. Primeiro você tinha que ter orado, depois tomar a decisão, mas você foi tomar a decisão primeiro, não foi buscar a confirmação em Deus daquilo. Então, a paciência é uma virtude de um verdadeiro filho de Deus. Vamos todos juntos, que a paciência é uma virtude de um verdadeiro filho de Deus. Qual a próxima virtude? A quarta é o quebrantamento. Davi sabia sobre isso. E você precisa cair no quebrantamento, meu amado. Olha o que diz o verso 17 de Salmo 51. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Diz, não o desprezarás, ó Deus. Coração compungido, contrito e um espírito quebrantado. Então, nós precisamos ter um coração quebrantado. O que é isso, meu amado, na prática? O nosso coração precisa estar aberto a receber uma palavra que vai confrontar o nosso ego. Eu vou dizer de novo. O nosso coração precisa estar aberto, disposto a receber uma palavra que vai confrontar o nosso ego. Isso é quebrantamento. Quebrantamento não é você chorar no momento do louvor. Quebrantamento é você estar pronto para ser exortado pela palavra e se submeter a isso. Isso é quebrantamento. Davi, ele escreve o Salmo 51 depois de ter sido confrontado pelo profeta Natã. Eu estou preparando, em nome de Jesus, esse ano, nós vamos ter uma big série sobre a vida de Davi. Igual eu fiz de José, vai ser Davi esse ano. Davi, depois de ter pecado, de ter olhado o que não devia ter olhado, desejado, lembra? Olhou, desejou e pegou, Betseba. Vem um profeta chamado Natã e vem confrontar, faz uma analogia e confronta Davi. Davi está escrevendo isso aqui, esse Salmo 51, depois dele ter sido confrontado pelo profeta Natã. Eu quero que você entenda que um crente com o coração endurecido, ele é um perigo na sua família, na sua igreja, na sociedade. Um crente com o coração fechado para a exortação é um perigo para a sua própria vida. Se eu puder te dar um conselho pastoral, não tenha o seu coração fechado para a exortação. Seja a pessoa que tem um coração mais ensinável quando se diz as questões espirituais. Esse negócio, eu já sei. Não preciso de ninguém. Eu já sei. Devo falar comigo. Vai, ô Miriam e Arão. Vai lá. Eu já sei, tá comigo. Não, bispo, eu sei, bispo, você está falando isso aí, a Bíblia diz isso, mas na prática não é muito bem a Bíblia. Vai. Aí depois é no meu gabinete que você vai estar pedindo oração, que eu sei como é que funciona. Batendo lá. Falou, lá vem o irmão. Sabe o que é, bispo? Tomei uma decisão. Mas por que não veio aqui orar com a gente antes de tomar uma decisão, ô ser? Porque bater na minha porta para orar para algo não vem, mas só vem para tomar decisão, para dar o choro da decisão errada. Eu vou, me ajuda a te ajudar, né? Como é que vocês fazem?
Ajuda. Não tomei a decisão, não precisava de ninguém, era autossuficiente. Agora vai lá buscar oração. É o contrário. Então tenha um coração ensinável. Nós temos que orar, pedir direção para Deus, para que Deus fale no nosso coração, entendermos na multidão de conselheiros. Nós precisamos da exortação para nós melhorarmos. Ninguém melhora sem exortação, ninguém melhora sem palavra. Tem crente, tem homem que acha que ele é autossuficiente, que ele não precisa aprender nada com ninguém, não precisa de um conselho. Só que Davi, ele era o rei. Natan teve coragem de confrontá-lo. Eu fico imaginando isso. Sabe por que Davi, por mais que ele tenha errado feio, mostra o coração dele de um verdadeiro filho de Deus? Porque Davi, sendo rei, ele estava aberto a um confronto do profeta. Você vê o cara hoje, você não é rei de nada, você não é ninguém. E ninguém pode te exortar, te confrontar. Davi era o cara, mano, ele era o rei, ele estava já no trono. O profeta vem e fala: ô Davi, é o seguinte, deixa eu te falar um negócio. E Davi aceita o confronto. A gente olha para uma geração hoje que não tem nada, não construiu nada, e não aceita ser exortado. Me explica um negócio desse. Não preciso de conselho, não preciso de ninguém, eu me basto. Amado, Davi jamais foi esse homem. Davi tinha um coração quebrantado. Ele baixou a cabeça. Por quê? Porque o coração dele mostrava que ele era verdadeiro filho de Deus. Pediu perdão ao Senhor. Falou: pequei, Senhor. Então um coração quebrantado, ele olha para dentro antes de olhar para fora. Davi, ele olhou para si e não ficou olhando o profeta. A gente vive um problema, olha isso, eu vi isso aqui na prática todo dia. A pessoa ela não consegue receber uma exortação e tirar a exortação de quem está vindo. Então, se eu tenho um problema com o Luquinha e ele vem falar uma coisa que eu não consigo, desmembrar a mensagem do mensageiro, e esse cara veio falar, eu não consigo ter a paciência e o quebrantamento de falar assim: o que esse cara está falando é verdade. Vindo dele eu já não recebo. Davi falou: eu sou o rei, só que eu, sendo rei, eu também posso ter errado. Eu também posso ter, porque eu tenho carne. Então vem um profeta e Davi se submete. Saul não se submetia. Saul já tinha outro olhar. Eu sou o rei, eu sou o cara, não preciso do profeta para fazer, não preciso de sacerdote nenhum para fazer o holocausto, eu me basto. Então veja a diferença de um coração para o outro. Vocês conseguem ver a diferença? Por que um perdeu o reinado e por que o outro foi o maior rei que Israel já teve em toda a sua história? Por conta de um coração. Então coração quebrantado faz você olhar para dentro e não para fora. Coração quebrantado faz você clamar pela misericórdia de Deus. Você está aberto às mudanças necessárias. Todos nós estamos num desenvolver. Então, se nós falarmos: não, eu já estou pronto, eu já me basto, nós vamos deixar de aprender essa diferença de um sábio e de um tolo. O sábio, ele é muito sábio, e o fato dele ser sábio, ele fala: eu não sei tudo. Então, o fato de eu falar que eu não sei tudo e ter essa consciência me faz ser mais sábio. Agora, o tolo, ele acha que sabe tudo. E o fato dele achar que sabe tudo faz com que ele não aprenda nada novo. E ele continua naquele lugar de tolice. Então, que nós venhamos aprender com Davi a ter um coração quebrantado. Me ajuda a pregar para quem está falando assim: tenha um coração quebrantado, diga isso, tenha um coração quebrantado, um espírito compungido. Quinto de hoje, o que nós aprendemos com Davi? Gratidão. O que a Ju disse aqui? A Ju estava pregando já na adoração. Hoje há um espírito de gratidão entre nós. Davi sabia ser grato, ele sabia que gratidão agradava o coração de Deus. Então, em toda a jornada de Davi, nós vamos ver ele praticando gratidão. Porque era um estilo de vida, não era algo que ele tinha ali como uma função, mas era uma formação. Você tá entendendo? A gratidão fazia parte da formação de Davi. Existe uma passagem que demonstra a gratidão de Davi. Olha só que lindo isso aqui. Mesmo depois de Saul, meu pai falou que ele vai falar sobre Jonatas e Saul amanhã. Olha isso aqui, ó. Depois de Jonatas e Saul já não estarem mais, lá em Samuel, segundo agora, Samuel 9:1 em diante. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use, ou que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Jonatas era o melhor amigo de Davi, um fiel escudeiro. E aí, Davi agora já está no seu reino, já está pleno, o barco já está rodando, já está o reino viver. E ele pega e fala assim: será que tem alguém ainda, lá da casa de Saul, alguém daquela linhagem, daquela raiz lá, que eu ainda tenha que honrar? Que eu tenha que usar de bondade, a expressão que ele usa. O verso 2 diz: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade? Você vê que Davi estava caçando motivo para ser bom.
Davi não estava assim, tipo, eu tenho que ser bom, pô, lá vem o Ziba lá, pô, mas vou ter que ser bom com esse cara, porque... Não, ele está caçando, ele pergunta, será que tem alguém? Ele manda trazer o Ziba aqui, cara, será que não tem alguém ainda lá? Ele está caçando motivo para demonstrar a sua gratidão. Veja que gratidão é um estilo de vida. É algo que você vai ali, sabe, desenvolver. Onde é que nós estamos? Respondeu eu mesmo, dizendo, então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E ele pergunta, e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está lá, casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ele está dizendo assim, ele está bem distante, está numa terra bem longe. Verso 5, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Verso 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se prostrado com o rosto em terra e disse-lhe a Davi, Mefibosete, disse-lhe Davi, Mefibosete, ele respondeu, eis aqui teu servo. Verso 7, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras. Mas que abençoado esse tal de Mefibosete, hein? O cara está lá longe, mandam trazer ele já chega, o que eu fiz? O que eu fiz, ó rei? Não temas, disse ele, eu vou usar de bondade contigo, eu restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Amado, olha que gratidão demonstrada. Você consegue imaginar isso nos dias de hoje? Alguém caçar essa gratidão toda? Alguém buscar e falar assim, eu preciso exercer de gratidão, porque quem foi Jonatas na minha vida? Tem alguém da casa de Saul que ele fala assim, Saul, a gente vai estudar mais para o meio do ano, o que Saul fez para Davi, perseguiu, jurou de morte, e ele está honrando essa linhagem, ele está honrando a vida do antigo rei e do seu filho, o seu melhor amigo. Então quero dizer para você, meu amado, que você possa começar a desenvolver isso, onde você passar, em vez de você ficar só lembrando daqueles que te feriram, comece a aprender com Davi, comece a lembrar daqueles que te abençoaram, daqueles que honraram a sua vida. Tem gente que tem uma lista no caderno e fala, não, esse aqui me traiu, esse aqui fez isso, esse aqui foi aquilo. E a lista da gratidão, você tem também? Cadê os seus Mefibosetes que você vai mandar trazer? Mas ele já está longe, não importa, ele estava Lodebar, uma terra muito distante. E ele falou, manda trazer o cara, porque eu vou exercer de bondade com ele. Então seja grato a pessoas que Deus permitiu caminhar com você, que te abençoaram, que te serviram, que ajudaram você, e de uma forma ou outra te fizeram você se tornar quem você é hoje. Seja grato com essas pessoas. Então quero desenvolver em você um sentimento de você ter o seu bloco de notas, você ter o caderninho da gratidão. Quem são as pessoas que você tem que honrar? Que você tem que falar assim, esse cara aqui foi bênção na minha vida, essa pessoa foi bênção na minha vida, esse foi um Mefibosete. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Ponto 6, nós estamos indo para o final. Outra característica que a gente aprende hoje, nessa manhã, com o rei Davi, generosidade. Tem generoso aqui em nome de Jesus? Amém. É hoje. Fala assim, é hoje que eu vou cobrar aquele almoço. Se alguém gritou aí do seu lado que é generoso, você já dá um cutuco e fala, então é hoje. É hoje. Pode ser aqui no Pecorino, que tem 30% de desconto. É hoje que alguém vai servir uma picanha para o bispo. Amém, Marcos? Generosidade, amados, eu estou brincando, faz mais bem para quem gera do que para quem recebe. Generosidade faz mais bem. Por que Jesus falou, melhor é receber do que dar? Não é que Jesus ensinou? Melhor é dar do que receber. A geração de hoje é, vinde a mim, me dá, dá para mim, eu quero, só. Só que Jesus falou, não, é melhor você dar do que você receber. Muito mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E eu costumo dizer isso, por que é mais bem-aventurado? Porque quem entendeu que dá é melhor que receber, esse já está anos-luz na frente daquele que quer receber. O coração desse cara que entendeu que ele é desprendido, e ele fala, não, dá, passa aí, está tudo certo. Isso é generosidade. Generosidade faz mais bem para quem oferece do que para quem recebe, aprende isso. Então, somente aqueles que são generosos entendem que essa generosidade ela é feita sem interesse. Porque eu tenho que sabe, trazer isso para você. Porque eu falo, o cara fala, não, então vou usar, aí não é generosidade.
Aí é você ter um coração perverso. E eu vou dar aqui para eu receber lá. Não, eu vou te ensinar o que é ser generoso. É você poder dar para uma pessoa que não tem nada para lhe dar em troca. Isso é ser generoso. Porque você servir aquele que você sabe que pode te dar alguma coisa lá na frente, né? Isso é barganha. Amém, igreja? Então, generosidade é quando você serve, talvez, aqueles que estão abaixo de você. Não que você não possa servir todas as pessoas, mas a verdadeira generosidade é quando você oferece, esse cara não tem nada para me dar em troca, mas eu quero ser generoso com ele. Porque você ser generoso com aquele que pode te beneficiar lá na frente, aí é barganha. É interesse, disse minha esposa aqui. Nós não estamos formando pessoas interessadas, nós estamos formando pessoas interessantes, é diferente. Eu tô filósofo hoje. Nós estamos formando pessoas gratas, pessoas generosas. Então, desenvolva a sua generosidade. É que nem empatia, né? Eu tenho empatia com quem? Só com quem é bonzinho. Não, vai ter empatia com quem é ruim também. Aí você vai treinar a ser empático. Porque essa empatia seletiva, né? Só do menor, só do ferido para o outro. Não, então, é uma geração meio incoerente no que prega e no que vive. Então, a generosidade verdadeira, ela é aquela quando você demonstra sem nada em troca, sem receber nada, sem esperar nada em troca. Porque você vai começar a me mandar presente para eu postar no meu Instagram, mas você não está sendo generoso comigo, não. Aí falar, bispo, ninguém faz isso. O quê? A irmã deu um presente para nós, falou, você nem postou? Eu falei, mas você me deu ou você queria uma publi? Então veja, isso não é generosidade. Generosidade, amado, é quando você serve aqueles que não têm nada para te dar. Davi entendia isso. Então essa é a verdadeira generosidade, que não é barganha. Olha o que diz Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Então veja, o fato de ser generoso é uma regra, é uma lei espiritual. Você vai receber, porque você está plantando, e o que você planta, você colhe. Então se você plantou generosidade, a Bíblia diz, você vai prosperar. Se você plantou generosidade, você vai receber, você vai ser descedentado. É isso que diz a palavra. Então a generosidade de Davi, e Davi ele aqui entendeu que isso se estendia à posteridade. Salomão, ele é conhecido como um homem sábio, rico da história. Eu quero que você entenda, a verdade é que Salomão, ele não estava apenas colhendo. Salomão é filho de Davi, tá? Para que ninguém esteja. Salomão não estava só colhendo o que ele plantou. Salomão estava colhendo o que Davi plantou. Porque aquilo que você faz perpetua para as próximas gerações. Então hoje eu sei que eu colho coisas que meus pais plantaram na minha vida. Eu tenho noção disso. E eu sei que meus filhos vão colher coisas que os avós plantaram, que os pais plantaram. E isso é uma sequência. Por isso que até 1000 gerações serão abençoadas quando você se torna de fato um abençoador. Quando você se torna de fato um filho de Deus verdadeiro. E aí a gente pode cair no que a gente fala nos cedros. Tem homens aqui em nome de Jesus? Eia, cedros! Os filhos dos nossos filhos vão crer no mesmo Deus que nós cremos. Isso está onde na Bíblia? Isso na Nova Fernando, revista atualizada, na minha Bíblia. Isso é uma declaração de fé, eu estou brincando aqui. Os nossos filhos vão crer no mesmo Deus. Por quê? Porque nós estamos plantando isso. Porque nós estamos cultuando nas casas. Porque nós estamos pregando. Porque nós estamos indo contra a cultura atual e moderna. Então isso vai ser o quê? Estamos plantando isso, nós vamos escolher isso. Você vai ser um ancião. Você vai estar lá, sabe? Não, você vai ser um ancião bom. Mas você vai estar lá na sua velhice, você vai ver o seu netinho. Você vai ver o seu netinho. Aí, ó, Cláudia. Você vai ver ele com os filhos do Benjamin, Cláudia. Já pensou nisso? Os filhos dos filhos do Henriquinho, que não é mais Henriquinho. É isso que vai acontecer, amado. Os filhos dos filhos do Lorenzo. Você tem que ter essa visão. Isso é generosidade. Planta aqui, desenvolve aqui, vai colher lá na frente. Então a sua atitude, ela não é só sobre você. Se você tinha um evangelho míope, individualista, isso não tem nada a ver. A sua atitude não é só sobre você, isso vai prosperar em outras gerações, que virá a partir de você. Eu quero declarar, outras gerações vão colher da sua generosidade, outras gerações vão colher daquilo que você é hoje, outras gerações vão colher, que nem Isaac foi, sabe, colher Jacó, lá na frente, de poços que Abraão tinha aberto o seu pai. Foram beber de água, eles não cavaram os poços, Abraão cavou os poços, mas Abraão, depois veio Isaac e Jacó, eles estavam, os poços de Isaac, era conhecido como os poços deles, mas quem abriu os poços foi o pai, foi o patriarca mor, foi Abraão. Aí quando Jesus está encostado lá no poço, vem a mulher e fala, esse é o poço de Jacó. O que é isso? Reputação. Foi Jacó que abriu o poço? Não, foi Abraão.
mas é algo que vai perpetuar. Entenda isso na sua vida, o que você faz hoje vai gerar bênção nas próximas gerações. Tem alguém que está entendendo aqui o princípio da honra e da generosidade em nome de Jesus? Para de pensar só no amanhã, para de pensar só no seu ganho, para de pensar só na sua aposentadoria. Amada, a Bíblia diz que é lá que nós vamos juntar galardão, para nós recebermos lá do alto, lá no... Amada, você está pensando só nas coisas terrenas, isso tudo é passageiro, a traça vai correr, o ferrugem vai corroer tudo isso. E você está lá pegado que nem Saul ao trono, a coroa. O que fazem os 24 anciãos? Eles lançam as suas coroas. Aquilo que você vai passar a vida inteira é minha coroa. Os anciãos falam, eu quero lá minha coroa, eu não quero nada. Então entenda que isso é o princípio da generosidade, é você se despir, é você, sabe, se prostrar, é você ser generoso, é você servir, é você entender que um verdadeiro filho de Deus, ele é generoso onde ele passa. Não esteja pegado, porque Saul estava pegado ao trono, deu mal. Esteja pronto para... Eu quero finalizar, eu não queria, mas eu preciso finalizar por conta da hora. E porque o MKS vai me servir uma picanha hoje. O princípio da honra, eu quero finalizar falando sobre isso, é o 7º de hoje. A perfeição, a honra. A honra, amado, era mais do que uma característica do coração de Davi. Nós podemos lembrar, mais uma vez, do exemplo que nós acabamos de ler de Mefibosete. Só que existe um outro momento clássico na história de Davi com Saul, que nós vamos enxergar aqui. Deus tem falado muito sobre isso no meu coração. Inclusive, você falou sobre isso comigo. Olha como Deus fala, Marcos. A gente estava falando sobre isso há 2 semanas. O princípio da honra que Davi tinha. Davi, ele tinha um coração, de fato, de um rei. De fato, segundo o coração de Deus. Olha o que diz, essa passagem muito conhecida, em 1 Samuel 24 em diante, verso 3 em diante, que diz, chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Só para você entender, Saul está perseguindo Davi. Davi fez o quê? Nada, só foi ungido rei. Só que aí começou, de fato, Saul matou tanto, Davi matou milhares, e Davi começou a ser mais popular que Saul. Saul, na sua ira, na sua vontade de poder, eu vou matar esse cara, e começa a perseguir aquele que até então era seu pupilo. E aí está nesse momento, está vindo alguma coisa ali de fora. Chega nesse momento da história, Saul entra na caverna, e Davi vai aparecer ali, e fala, agora acabo com esse cara. Poderia, né? Aliviar o vento. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais... Olha só. Davi não estava sozinho, Davi estava com seus valentes de guerra. Os caras que davam ali o sangue por ele. Então os homens de Davi lhe disseram, hoje é dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e falharás o que bem te parece. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Ele não viu, Saul não viu, Davi cortou um pedacinho da capa. Verso 5, sucedeu porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. Verso 6, e disse aos seus homens, o Senhor me guarde, olha só que homem sensato, olha a oração, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Davi sabia, amado, Davi sabia que não era a humanidade dele, não era na força. O que disse Zacarias? Não por força nem por poder, mas pelo Espírito. Davi já sabia disso aqui. E Davi está deixando bem claro com essa atitude que, e não é só palavras, tá? Porque hoje as pessoas são boas de palavras, mas Davi está mostrando com atitudes que ele valorizava muito mais o princípio da honra. A honra abençoou, protegeu Davi. Os caras de guerra, imagina aqueles caras, devia ser tudo barbado, tudo forte, com os machados na mão, com os arcos na mão, falou, é hoje, Davi, vamos matar esse cara. E Davi ali na sua luta, né, de carne e espírito, talvez na carne falou, o cara está me jurando de morte, não fiz nada para esse cara, eu vou... Aí Davi vai lá, corta. Ele fala, ele diz, eu não faria tal coisa ao meu Senhor. Ele entendia que ele não ia estender a mão contra o ungido do Senhor. Não seria a mão dele que ia derramar o sangue de Saul. Ou seja, meu amado, entenda, a sua humanidade, ela não vale de nada. Se não for Deus a fazer, não faça. Eu falei um pouquinho de Abraão, né? Abraão tentou dar um jeito humano. Tem uma guerra acontecendo hoje aí no mundo por conta de um jeitinho de um cara lá atrás.
quer saber? Foi até a esposa dele que sugeriu, né? Vai deitar com Agar, com a escrava. Tentou a humanidade, Deus falou, tem uma promessa para você, Abraão, espera. Aí ele tentou ali fazer o seu jeitinho, deu ruim. Depois, Deus, logicamente, veio Isaac, filho da promessa. Mas toda vez que a gente tenta ser humano e fazer as coisas que são espirituais e resolver de forma humana, vai dar ruim. E eu vejo em Davi, por mais que ele tenha tido um erro muito pesado, um pecado, né? Foi um pecado pesado na sua história, o coração dele de um verdadeiro filho de Deus, de um servo de Deus. E na humanidade dele você vê a alma dele gritando em vários momentos aqui, ele fala, eu posso matar esse cara, mas eu não vou. Não faria isso contra o Senhor. Lembra o que José falou quando podia deitar com a mulher do Potifar? Pecaria eu contra o Senhor? E não ia pecar contra Potifar. Então, veja, verdadeiros servos de Deus, eles entendem o que Paulo ensinou aos Colossenses. Tudo que você faz não é para homens, é como para o Senhor. Então, você não vai estender a mão para um homem, você não vai usar de justiça, porque até a nossa justiça ela é trapo de imundícia. Se eu aprendi algo com a minha saudosa mãe, era, Fernando, deixa Deus ser Deus. Eu posso ter a narrativa, eu posso ter o microfone, eu posso ter o status. Deus é Deus. A justiça sempre é dele. A vitória sempre vem por ele. Porque é muito comum hoje as pessoas estarem lá, não, mas eu tenho seguidor, eu tenho autoridade, eu vou mostrar quem é que manda. Isso é humanidade. Isso é você matar Saul dentro da caverna. Então aprenda com o maior rei que Israel já teve, com um homem que era segundo o coração de Deus, que você não precisa, mesmo podendo. E aqui eu queria fechar falando isso. Quando a gente fala de honra, você teria jurisprudência, você teria motivos que te autorizassem, porque o cara está perseguindo, não te fiz nada, está me matando. Se eu não matar ele, ele me mata. Davi podia falar, sim ou sim? Podia. É minha defesa. Legitimidade. Davi poderia, mas mesmo podendo, ele sabia que era Deus que iria entregar Saul, era Deus que ia colocar Davi na hora certa no trono, era Deus que iria fazer, não seria o braço forte dele. Eu quero finalizar falando para você, aprenda a honrar, aprenda a deixar Deus ser Deus. Foi ungido hoje? Entenda, existe um tempo, existe um propósito, existe um momento, existe um modus operandi que o céu, ele age. Agora, não confunda, tem que trazer essa separação. Não confunda você ser uma pessoa apática na vida. Porque para aqueles que são um pouco mais passivos, um pouco mais acomodados, essa palavra que eu queria usar, pode falar, esse curso que eu precisava, então não vou fazer nada da vida, vou ficar aqui esperando, porque Deus, não confunda uma coisa com a outra. Davi estava esperando em movimento. Davi estava treinando 300 homens dentro de uma caverna. Davi não estava lá paradinho falando, então eu vou ficar aqui sendo pastorzinho, porque começou como pastor, matou leão, matou urso, estava disposto, olha a trajetória, eu vou servir os meus irmãos, meu pai pediu para levar queijo, eu vou levar queijo, ouviu um gigante afrontando, peitou o gigante, matou o gigante, aí as coisas de Deus começaram a acontecer na vida de Davi, mas Davi estava em movimento. A geração de hoje não quer estar em movimento, a geração de hoje fala, Deus está no controle, e eu estou sentado assistindo Netflix em casa. As coisas só acontecem para quem está em movimento. Davi sabia que as coisas, os kairós de Deus iam acontecer na vida dele de forma espiritual, mas ele estava em movimento. Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra, porque esse aqui é um bom culto para aquele que quer pegar a palavra para o seu coração e falar assim, então eu vou ficar aqui deitado em berço esplêndido esperando as coisas acontecerem na minha vida. Não, levanta e se move, porque Davi estava em movimento. Ele, sendo perseguido, estava treinando aqueles que seriam a linha de fronte, 37 valentes de guerra que iriam liderar o maior exército daquele tempo, o exército de Israel. Você consegue imaginar isso? Ele poderia falar assim, agora não dá para eu treinar ninguém, afinal de contas o tempo vai acabar, afinal de contas eu estou sendo perseguido, eu vou ficar na minha quieta. Não, é perseguindo. Entenda uma coisa, eu finalizo dizendo para você, nos momentos de maiores perseguições da sua vida, esteja pronto a trabalhar como nunca. Nos momentos de maiores levantes da sua vida, onde a onda levantou, onde você fala, não vai dar, onde a sua alma grita para você abrir mão, é nesse lugar que Deus quer te forjar. Não existe crescimento, não existe aprendizado tão grande quanto aquele que você aprende e desenvolve na zona de desconforto. Você crescer num lugar confortável, até legal. Você cresce, você desenvolve. Mas quando Deus te coloca numa zona de desconforto, como estava Davi, sendo perseguido, sendo jurado de morte, foi onde ele mais cresceu, onde ele mais se desenvolveu. E eu sei o que eu estou pregando para você aqui nessa manhã. E entenda, Deus vai te forjar num lugar desconfortável. Porque é ali que Ele vai te forjar um grande valente. Que você possa olhar hoje para Davi,
nessa breve relato do que foi um pouco, algumas das cenas da história de Davi, e que você possa entender que Deus está te chamando para que você seja um homem, uma mulher, um servo segundo o coração de Deus. Deus, Ele não quer que você seja um filho de palavras, de que eu vou na igreja de domingo, mas que as suas atitudes sejam de avareza, sejam de individualidade, sejam de desonra, nada disso. Deus quer que você, assim como Davi, seja alguém que sabe honrar, alguém que sabe ser generoso, alguém que sabe ter um coração de servo, alguém que sabe ter um coração quebrantado, alguém que entendeu o princípio da obediência. Deus quer forjar em você, meu amado, um homem, uma mulher, segundo o coração dele. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Se você crê nisso, diga amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Eu queria falar mais, mas os irmãos não suportariam. Fica de pé no seu lugar. Você ouviu a voz do Senhor? Você sai daqui hoje mais parecido com Cristo, porque essas qualidades que nós vemos em Davi, uma vez desenvolvidas em nós, nos aproximam de Cristo. Uma vez desenvolvidas em nós, nos coloca no lugar que Deus quer que a gente venha viver. Deus quer levantar uma igreja servidora. A síntese é essa. E para você ser servidor, você não precisa estar vivendo dias de flores, dias de mar calmo. Ser servidor, entender o que acontece no campo, é muito sobre dias de perseguição. É muito também sobre dias de comparação, porque Davi estava sendo ali, entre aspas, no início de tudo, sendo comparado com seus irmãos. Mas ele entendeu quem ele era em Deus. Entenda quem você é em Deus e venha dar frutos para a honra e glória de Deus. Levante suas duas mãos aos céus. Comece a falar com Ele. Pai, obrigado por mais essa manhã. Obrigado, Jesus, por mais uma palavra de ensino. Obrigado, Pai, por mais uma palavra de exortação. Obrigado, Jesus, porque através desse sermão nós entendemos, Pai, que não existe trono sem campo. Através desse sermão, Pai, nós entendemos que existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe, Jesus, o tempo onde o Senhor nos chama, existe o tempo onde o Senhor derrama um chamado, onde o Senhor nos, entre aspas, unge, onde o Senhor revela nós, mas existe a preparação dessa unção, Pai. E eu quero orar sobre isso nessa manhã, sobre a vida desta igreja, Jesus, que todos nós venhamos a vencer nesse dia, que todos nós venhamos, Pai, a crescer no dia da provação, Jesus, porque está escrito que a nossa fé, depois de ter sido provada, ela deve ser confirmada, ter uma ação completa. Deus, que a provação da nossa fé seja confirmada. Talvez alguém entrou aqui nessa manhã, Pai, passando momentos de provação. Talvez alguém tenha entrado nessa manhã passando momentos, Pai, onde humanamente poderia tomar uma decisão, onde talvez numa canetada, num acordo humano poderia resolver, mas que nós possamos entender, Pai, que o Senhor é o nosso reto juiz, que nós possamos hoje aprender como Davi, Pai, que nós não estendamos a nossa mão contra nenhum ungido, ou seja, que nós não venhamos a usar a nossa mão para resolver aquilo que só o Senhor pode resolver, porque quando vem de Ti, Pai, é bom, agradável e perfeito. Quando vem, Pai, da mão do homem, vai trazer destruição, vai trazer, Senhor, desonra, mas nós queremos, assim como Davi, Pai, sermos hoje mais parecidos contigo, Pai, nesse lugar de servo, sermos mais parecidos contigo, Pai, nesse lugar de submissão. Eu oro, Jesus, para que nós todos possamos desenvolver nas nossas casas, nas nossas famílias, Jesus, essas virtudes, Pai, que nós possamos ser pessoas de obediência, que ninguém aqui venha desobedecer os Teus estatutos, que ninguém venha desobedecer, Pai, a Tua palavra, os princípios do Teu reino, Pai, que nós possamos entender que esta obediência vai gerar em nós e na nossa casa uma proteção, Jesus, que o nosso coração seja este, um coração de um verdadeiro servo, Jesus, que nós possamos entender que fomos chamados para servir a Ti, para servir a igreja, para servir os nossos irmãos, que a nossa fala nunca mais seja, Pai, o que a igreja pode me dar, mas o como eu posso cooperar para o avanço do reino, como eu posso cooperar para o corpo, que esta seja a nossa fala, que esse seja o nosso sentimento, Jesus. Eu oro, Pai, para que a paciência seja gerada nos corações. Tira de nós toda impaciência, tira de nós, Pai, todo espírito, Senhor, de velocidade humana, Pai, que nós venhamos a entender o Teu tempo, que nós venhamos a entender o tempo para todo o propósito debaixo do céu, e que os nossos corações estejam calmos nesse lugar, que os nossos corações estejam quebrantados, que o nosso coração, Pai, esteja alinhado ao Seu, Jesus, porque um coração alinhado ao Seu é um coração grato.
grato, e que a gratidão, Deus, seja mais uma marca, que nós venhamos a ser gratos pelo nosso ministério, pela nossa casa, pelo que recebemos, por aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, tira de nós toda palavra de reclamação e coloca-nos, Pai, um coração grato, Jesus, porque é isso que nós buscamos. Gratidão gera em nós, Pai, generosidade. Eu profetizo, Pai, pessoas generosas, não generosas com alguém que pode lhe dar algo, mas generosas, Pai, com tudo e com todos, Pai. Que a generosidade seja a marca das nossas vidas, Jesus, e que nós sejamos, assim como Davi, aqueles que mais honram, aqueles que sabem viver a honra, aqueles que sabem viver, Pai, o princípio estabelecido por Ti, Pai, porque disse Samuel que aquele que honra será honrado por Ti, Jesus. Que nós venhamos a viver a Tua honra, que nós venhamos a viver, Pai, as Tuas vontades. Nós saímos daqui nessa manhã, Pai, alimentados, nutridos, saímos daqui para dar bom testemunho, saímos daqui, Pai, para viver os levantes, para vencer os levantes. Saímos daqui, Pai, para reinar sim, porque o Senhor está nos forjando no campo. Saímos daqui com o coração de servo, saímos daqui com o coração legítimo. Saímos daqui, Pai, para viver uma semana abençoada. Saímos daqui para viver os Teus sonhos. Saímos daqui para receber as Tuas virtudes. Saímos daqui, Pai, para sermos aqueles que vão servir a Ti, ao próximo, a Tua noiva. Saímos daqui declarando que o Senhor já foi adiante de nós. Saímos daqui declarando, Pai, que as muralhas já caíram. Saímos daqui declarando que nós avançaremos. Saímos daqui declarando que se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Saímos daqui na Tua autoridade. Saímos daqui declarando que somos mais que vencedores. E nós saímos daqui debaixo da Tua bênção. Eu declaro, meu amado, que o amor de Deus, as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes. E aqueles que são verdadeiros servos, diga glória a Deus. Aleluia. Vem cá, vamos louvar, vamos terminar com alegria. Vamos terminar declarando que Deus é bom. Se você puder ficar mais 2 minutos, eu quero ver se você tem pressa ou não. Se você precisar sair, fique em paz, meu amado. Mas se você puder ficar mais 2 minutos, abraça quem está ao seu lado e fala assim: nós somos servos do Deus vivo, estamos sendo forjados no campo. Vamos declarar que Deus é bom em todo tempo. Com alegria Cristo vive. Somos gratos, Senhor, pela Tua bondade. Aleluia. Vamos lá, dá um brado de vitória aí, povo de Deus, faz barulho. Eu quero ouvir a Tua voz de gratidão bem alto. Diga: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão. Todos de uma só voz. Vamos! Te adorarei. Dá um brado de vitória ao Senhor. Ei, ei. Vamos juntos, Senhor. Senhor, Tu és bom. Tua misericórdia é pra sempre. Ela é pra sempre. Senhor, Tu és bom. Tua misericórdia É pra sempre. Levante suas mãos e declare com fé que todos os povos te exaltarão. Todas as gerações Geração e te adorarei. Aleluia. Aleluia. Eu te adorarei por tudo que é. Eu te adoro, Deus. Te adorarei.
Vamos juntos, igreja, deixa eu ver a bondade de Deus. Diga que Ele é. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. E Deus é bom. Deus é bom O tempo todo. o tempo todo. Deus é bom. E Deus é bom. O tempo todo. Vamos lá, vamos lá. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Com as suas mãos ao céu, Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia É pra sempre. Senhor. Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Oh, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Diga! Todos os povos te exaltarão, e de geração em geração eu te adorarei, meu Senhor. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, Aleluia, eu te adorarei. por tudo que Vai, tá acabando as suas palmas, vamos encher essa casa, diga! Eu já. Ei! Vamos, Luquinha! Aleluia! te adorarei por Tira tudo o que seu pé do chão! Eu te adorar em todo tempo, Deus! Aleluia, Aleluia! Te adorarei por tudo que é. eu te adorarei, Senhor! Em todo tempo Ele é bom! Tudo que E Deus é bom! Aleluia! Aleluia! Ele é bom! Bom dia, Igreja de Cristo! Abraça quem está do seu lado e fala: somos servos do Deus vivo! Até amanhã! Boa semana a todos! Deus é bom!